a aproximação do Carnaval, uma das festas mais aguardadas no Brasil, a preocupação com a segurança no trânsito se torna ainda mais relevante. E várias ações e campanhas são desenvolvidas nessa época do ano, para fazer um alerta sobre o fato que misturar bebida e direção é uma prática não somente proibida por lei, mas extremamente perigosa. E o excesso de velocidade e o desrespeito às leis de trânsito podem ter desfechos catastróficos, como explica o advogado criminalista Diego Campos. É interessante mencionar que a pessoa que está conduzindo o veículo automotor poderá praticar um homicídio, sem querer, um homicídio culposo no caso. E aí será julgado na forma do artigo 302 simples, com pena de 2 a 4 anos de detenção. Todavia, se naquele momento, naquela oportunidade dos fatos do homicídio, não prestar socorro, a pena vai ser aumentada. Dependendo da situação, se não tiver habilitação ou ela estiver suspensa, a sua pena também será aumentada de 1/3. E lembrando que se a pessoa estiver alcoolizada, ficar demonstrado judicialmente que a pessoa, o condutor, a pessoa que praticou o fato, está embriagada, aí a pena já muda de patamar, vai ser de 5 até 8 anos de prisão, com grande possibilidade de ficar recluso dentro da unidade prisional. E lembrando que também poderá ter esse aumento de pena se não prestar o socorro. Então, dependendo da situação do caso concreto e se tem agravantes ou não, a pessoa poderá até responder esse processo todo em liberdade. Todavia, na sentença condenatória que transitar em julgado, poderá voltar para a unidade prisional e ter que cumprir essa pena em virtude desse infruito. Agora, diferente de que muitas pessoas entendem, se vai para júri ou não, se a pessoa tem o intuito de utilizar o veículo automotor para matar alguém, aí já não responde por homicídio culposo com o veículo automotor, e sim por homicídio doloso, que aí responde perante o tribunal do júri. O Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo. E ao conduzir um veículo, mesmo seguindo todas as regras de trânsito, qualquer um está sujeito a se envolver em um acidente. Mas no fim das contas, não importa quem tenha provocado o acidente ou quem está certo ou errado. Quando houver vítima, jamais deixe de prestar socorro. O que se recomenda vai dirigir, e está alcoolizado, peça para outra pessoa levar o seu veículo, não esteja alcoolizado, utilize outros meios de transporte, se não tem como levar o seu veículo, e deixe o seu veículo ali. Isso vai auxiliar, principalmente, além de toda a sociedade não causar acidentes, lembrando que agora estamos em um período de carnaval, e como foi lembrado pela PRF, é um período mais crítico de acidentes nas rodovias federais, inclusive com ingestão de bebida alcoólica. Então, se a pessoa está alcoolizada e pretende utilizar seu veículo, use outros meios, mas evite isso. Como foi o caso da jovem Nadalin Pérez, de apenas 20 anos, que no dia 2 de novembro de 2020, ela e o companheiro voltavam para casa na rodovia SC 447 e seguiam na direção Araranguá para Meleiro, quando a caminhonete que trafegava sentido contrário, ao forçar uma ultrapassagem, colidiu lateralmente com o carro onde estava a jovem. Nadalin não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. Já o companheiro de Nadalin também havia bebido no dia e acabou sendo preso. A Nadalin tinha 20 anos, recém feito 20 anos, dia 4 de outubro, E o acidente dela foi dia 2 de novembro de 2020. Então, assim, para nós, assim, foi algo muito marcante, assim, porque foi muito comentada, por ser uma moça tão nova. E porque teve omissões, teve problema com bebidas, as pessoas, assim, hoje em dia estão bebendo e não sabem, mas, assim, se conduzir perante essa situação, porque, assim, ninguém tem, assim, como segurar uma pessoa no beber ou proibir, mas a pessoa tem que saber o que faz com a bebida, não pegar um carro para dirigir, ou, enfim, várias outras coisas. E no dia do acidente, aconteceu que o moço estava bêbado, sim, estava alcoolizado, e ele estava ultrapassando, acabou batendo de frente do carro da minha filha, e ela foi vitimizada. Por pouco, o companheiro dela também não foi vitimizado.
Teve sim omissão de socorro, tá? Ele não parou. No caso, ele seguiu adiante, ele andou mais 1,6 km com o carro dele, sem um pneu, porque chegou a arrancar um pneu, né? Era uma caminhonete. E depois ele acabou foragindo do local e só ficou o meu genro e as pessoas que estavam à volta, assim, que foram parando os carros e ajudaram. Mais de 3 anos se passaram desde o ocorrido e na quarta-feira, dia 7, saiu a sentença do rapaz acusado de causar o acidente. A princípio, analisando, né, essa sentença, trata-se de um homicídio culposo, né? A pessoa não tinha o intuito de matar alguém, todavia houve o aumento de pena em virtude de não ter prestado socorro, bem como foi reconhecido judicialmente que a pessoa que estava conduzindo aquele veículo, que causou todos esses fatos, também ficou demonstrado judicialmente que a pessoa estava alcoolizada. É aí por isso que sofreu uma sanção, né, mais elevada em virtude de tudo isso. Muitas pessoas julgaram que o meu genro, falaram várias coisas dele na mídia, só que o meu genro hoje eu posso dizer que ele está absolvido e o outro moço foi condenado. Não tenho raiva, eu não tenho ódio, bem pelo contrário, tá? Eu sempre tive empatia por ele, assim, porque eu sei que ele não foi a intenção dele. Mas quando a pessoa bebe, tá, e ultrapassa e faz coisas que não deve na direção, ela assume sim o risco. Então assim, e quando se assume o risco, pode acontecer qualquer coisa. Infelizmente, né? Aconteceu com a minha filha. Assim, como eu falei, não tem como tu segurar as pessoas, proibir de beber, mas bebam com consciência. Não tá legal, pare o carro, para numa calçada, dorme, vão se hidratar, cuide no que vão fazer, porque assim, a polícia vai fazer blitz, a polícia vai estar aí, e depois não adianta chorar ou reclamar, ou até causar, tá, dores em outros familiares, porque tipo assim, eu sempre falo, o luto não é só meu, o luto é em 3 famílias, na minha família, na família do meu genro e na família do outro moço que causou o acidente. Então assim, nós vamos carregar esse marco pro resto da vida. Então assim, as pessoas podem evitar isso, tá, fazer com consciência. Nossa equipe de reportagem conversou com um advogado de defesa do rapaz, mas eles não quiseram gravar entrevista, mas permanecem à disposição para esclarecer qualquer dúvida.